Oi pessoal, tudo bem? Tô chegando aqui para fazer um pequeno vídeo aqui. Na verdade eu vou fazer alguns vídeos, vou começar a colocar alguns vídeos também falando como algumas coisas do cotidiano, né? Além da parte de música, além da parte dos blogs, dos podcasts, né? Dessas informações. Como eu já coloquei algumas mensagens, né? Final de ano, começo de ano. Falei sobre aquela coisa do corona também já, né? Já fiz algumas postagens nesse sentido. Eu queria agora postar para vocês algumas coisas aqui do cotidiano, que eu lido muito com essas coisas de discussões sobre comunidade aqui no Japão, né? Também eu faço um pouco de interação com comunidades brasileiras espalhadas pelo mundo. Queria colocar algumas coisinhas aí para vocês, né? Sobre o cotidiano da gente, sobre o que eu penso também de algumas coisas, né? Então, uma das coisas que vamos falar aqui, que eu gostaria de falar aqui nesse vídeo, né? Tem vários assuntos que eu gostaria de falar com vocês, mas o que eu gostaria primeiro de falar é o seguinte, né? Nós estamos atravessando essa fase agora, né? Meio difícil aí, ainda, né? Enquanto não sair vacinação. Sobre aquela discussão. Temos emprego ainda no Japão? Né? Muita gente querendo vir, muita gente aqui no Japão já com problemas em relação ao trabalho, em rendimentos, né, que reduziu o rendimento de muitos, alguns estão trabalhando, mas com rendimento reduzido, outros perderam o emprego ou estão com empregos suspensos aí, fechamento de alguns setores, algumas empresas também fecharam, ou só fecharam alguns setores, né? Então, queria discutir isso com vocês. E também se fala muito, né, dos anos para cá, sobre essa coisa da invasão, né, dos asiáticos tomando empregos aí na parte de fábricas, né? Bom, a discussão, né? A minha parte que eu vejo, que eu observo, tivemos conversando com alguns amigos aí que são envolvidos aí em recrutamento, né? Recursos humanos, né? Então, queria passar o seguinte para vocês. Emprego há. Emprego tem, porque a parte manufatureira, na verdade, ela nunca para, né? Ela reduz alguma coisa, reduziu cargas horárias por causa do estado de emergência e tal. Mas com a vacinação que vai chegar aí em breve, a expectativa é que após o início da vacinação a coisa volta a render, né? Volte a abrir os horários normais, o trabalho normal. Ainda vamos ficar um tempo aí meio abalados um pouco, por causa que muitas empresas dependem de matéria-prima que vem de fora, né? Enquanto não estabilizar a economia mundial, né? Algumas coisas vão ficar meio difíceis. Mas, de qualquer forma, emprego há. A questão é a seguinte: os asiáticos, sim, os asiáticos tomaram uma boa parte das vagas. Mas essas vagas, vamos ser sinceros, né? A gente tem 30 anos de brasileiros aqui no Japão, oficialmente. E será que a comunidade brasileira depende tanto desses empregos de base, né? Porque empregos de base realmente são para trabalhadores com menos qualificação. Por isso que há vagas nas fábricas, porque na verdade, japoneses com baixa qualificação é uma minoria também, né? É uma minoria também. Então, o que você vê normalmente nessas fábricas são pessoas que também não saíram do lugar, né? São japoneses, mas às vezes vêm de outras províncias, de províncias mais pobres, vêm de áreas rurais, não tem preparação, né? Então, se rejeita a trabalhar nesse tipo de trabalho mesmo, né? Sem muita qualificação, não tem também perspectiva de melhorar, e aí os asiáticos também vêm preencher essas vagas, mas também os asiáticos vêm preencher essas vagas, mas, por exemplo, vietnamitas, né, são estagiários, né, é um outro tipo de contrato de trabalho, tem quantidade limitadas,
para preencher as vagas nas fábricas, não pode entrar em tanta quantidade assim, muitos, né, que ainda são considerados como estagiários, estudantes, né. Então, o que acontece? A verdade é que, nesses 30 anos, a comunidade brasileira devia estar mais evoluída em termos profissionais. Deveria ter mais capacidade em falar japonês, mais qualificação, por exemplo, ter qualificações mesmo nos trabalhos de fábrica, especializações, assim, tipo solda, condução de equipamentos, né, guindastes, empilhadeira, essas coisas tudo, há muita possibilidade de você ter esses cursos e conseguir evoluir dentro da própria fábrica que trabalha. O problema é que é uma minoria. Então, as próprias pessoas que são envoltas em recursos humanos, o que elas dizem? Que tem vagas e com salário bom, mas para pessoal que fale japonês e que tenha, assim, tenha cursos, né, de qualificação, pilhadeira, né, trator, outras coisas. A gente sabe também que tem vagas, o Japão está muito carente na parte de entregas, né, de serviços, chamados takyubins aqui, né, o pessoal tá com falta de pessoal para trabalhar nessa área. As convenience stores, né, os combines, estão com problema porque não conseguem completar quadros de funcionários, né, e são quadros que, na verdade, brasileiros, por num momento de crise, que está com o horário reduzido, de repente pode pegar um arubaito, né, um meio período, algumas horas para trabalhar num conveniência store, essas coisas, né? Basta ter um pouco mais, uma qualificação melhor no japonês, né? A gente sabe que é difícil para quem está trabalhando, tá cansado, né? Estudar é difícil, é complicado, mas hoje em dia a gente tem tanta facilidade, né? A gente tem tantos cursos aí, o pessoal está fornecendo aulas de graça aí pela internet, né? Para ver se o pessoal tem interesse depois, posteriormente, seguir cursos, né? Mais adiantados, né? Que aí seriam pagos, mas também não é cursos tão caros assim, e que pode ser feito também via internet. A gente tem essa facilidade agora, né? Tem várias pessoas dando esses cursos aí, né, que podem te qualificar melhor. É importante a comunidade ter consciência da necessidade do entrosamento também com os japoneses, porque o seu dia a dia, você conversando com os japoneses, você fazendo amizade com os japoneses, isso vai te dar uma vivência, né, uma qualidade de diálogo, né? E os japoneses, na verdade, quando você pega amizade com eles, eles te ensinam bastante coisa, né? Eu não vou dizer que, claro, você vai dizer, o japonês é tudo um pé no saco, mas não são todos. É uma minoria, na verdade, isso que você pode dizer que são um pé no saco, né? Mas, assim, às vezes os brasileiros já vão com uma barreira, assim, emocional. Eles já vão colocando aquela barreira com aquele medo, né? De que o japonês se aproxime, né? E isso repele realmente a pessoa, né? A pessoa não se vê bem-vinda, né? No caso japonês, não se vê bem-vindo, ele vai realmente, ele vai achar que você não é uma boa pessoa, né? Ele vai se sentir, assim, ofendido, né? Ele vai se sentir não bem-vindo e, consequentemente, ele também não vai dar abertura para você, né? É muito importante viver aqui no Japão. O ensinamento maior do Japão é a vida em sociedade. É aquilo que você faz parte de você é um tijolinho, né, de uma sociedade, e que você tem que fazer a sua parte, né? E que você tem que estar em harmonia com o resto dos tijolinhos dessa sociedade. É isso que o brasileiro muitas vezes tem que entender. A gente sabe, né, várias crises que a gente já enfrentou por aqui, que quando você, por exemplo, seu trabalho reduziu, né, carga horária, seu posto de trabalho, você perdeu o posto de trabalho por causa da crise na sua fábrica.
Os primeiros que perdem o emprego são aqueles que são chamados de furiosos, né? Aqui no Japão. É aqueles que realmente a empresa fala assim, ah, esse aqui tem que ser mandado embora, mesmo que ele não rende, né? Ele arruma encrenca dentro da fábrica, ele falta, ele não cumpre horário, né? Esse vai ser o primeiro a ser mandado embora, né? E os últimos realmente vão ser aqueles que a empresa dá mais valor, porque tá vendo que tá trabalhando direitinho e faz a sua parte bem feita, né? E que tem o seu valor. E o que acontece com esses também que tem valor? Isso é comprovado já. Quando passa a crise, a empresa volta, a tendência é ela chamar os funcionários, e muitas vezes ele vai chamar aquele funcionário que ele sabe que já sabe o serviço e que é um bom funcionário, né? Vai acontecer isso. Já vi casos assim, de pessoas que perderam emprego em crise, né? A empresa teve que dispensar, só que quando a empresa retomou, a empresa fez questão de chamar esse funcionário novamente. Eu mesma eu tive casos que eu saí de empresas por um motivo. Eu vou contar um caso aqui. Eu tive uma empresa que eu fazia um serviço, na época eu estava começando a ficar doente, e eu fui para essa empresa para procurar um serviço mais leve, né? Eu estava trabalhando alguns meses nessa empresa, fazendo esse trabalho mais leve, só que aí surgiu uma vaga para substituir um dos meninos que cuidava de maquinário lá no meio da fábrica. E a ideia do Butchô, da empresa nessa época, era arrumar uma mulher que substituísse esse rapaz, né? Esse rapaz estava indo embora para o Brasil. E perguntou para o chefe da minha seção, como a minha seção só tinha mulheres, se tinha alguma, né, que ele achava que era capaz. E eu, apesar do pouco tempo que eu tinha na empresa, o meu chefe, na época, nessa sessão, me indicou, porque falava que eu era rápida, que eu era inteligente. E eu fui, né, passei umas 2 semanas fazendo o serviço, acho que nem isso. E eu tava dando conta tranquila, né, do serviço. Aí o Butchô me chamou e falou, ah, você tá bem e tal, a gente resolveu te efetivar no lugar, tá bom? E eu falei assim, ah, tudo bem, né, só que eu falei salário, né? Pra quem não sabe, é que salário de mulher não é igual a salário de homem na maioria das empresas ainda, né? Claro, também depende do trabalho, tudo, mas eu tava mudando para um trabalho que era trabalho dos meninos, né? Eu falei, então, salário. Aí ele virou para mim, não, você vai continuar com o mesmo salário. Eu falei assim, não, se for para continuar no mesmo salário, eu não fico, né? Porque, claro, ele não ia me mandar de volta pro setor que eu tava, entendeu? Isso eu já senti, né? Se eu não aceitasse, eu não ia voltar pro serviço, setor onde eu tava. Eu falei, então, tudo bem, então eu vou embora. Eu falei bem assim para ele. Uma boa, só conversando assim, eu falei, ah, tudo bem. Se você não vai alterar meu salário, eu não vou fazer serviço, eu vou embora. Eu prefiro pegar outro serviço em outra fábrica, que eu vou ganhar um pouco mais, né? Eu vou trabalhar um serviço mais pesado, mas eu ia trabalhar em máquina, era um serviço pesado, né? Eu ia trabalhar com palhetas, né? Empilhar, né? As caixas, tudo. Era um trabalho relativamente pesado. E eu falei assim, fazer trabalho pesado, trabalho pesado, eu vou fazer um trabalho pesado que me pague mais do que eu tô ganhando aqui, né? E saí, né, da empresa. Só que eu entrei nessa empresa através de uma empreiteira. E o encarregado da empreiteira, o que ele me falou foi o seguinte, ele falou, eu te dou toda a razão, né? Você tá saindo, mas eu te dou toda a razão, eu sei os seus motivos. Aí ele falou assim, mas você mostrou que você é uma excelente funcionária e a hora que você quiser voltar para a empreiteira, eu falei assim, a porta vai estar aberta para você, né? Porque você é uma excelente funcionária. Então, eu saí deixando uma porta aberta. E eu procurei sempre sair dos meus trabalhos dessa forma. Porque era o tipo da pessoa, eu tive que parar de trabalhar de fábrica por causa da saúde, né? Mas eu sempre fui uma funcionária que saí deixando a empresa em condições de voltar depois, né? Deixei sempre uma porta aberta, né? Só que assim, a empresa não estava me agradando mais, eu sempre tive isso, eu nunca fiquei reclamando de empresa, não. A empresa não estava boa para mim,
a empresa estava tendo alguma coisa que não estava bem para mim, eu saía da empresa e procurava outra, né? Mas então, a questão aqui é a seguinte, é dizer para vocês, trabalho tem, só que você precisa se qualificar, né? Você se qualificando, você sempre vai ter trabalho, né? Sempre. E você não vai passar necessidade. Outra coisa, a gente sabe o quanto é duro fazer mudanças, né? Quando se precisa. Mas como eu disse, é difícil, mas às vezes é necessário. Muitas pessoas, às vezes, passam necessidade porque não querem mudar de região onde mora. Eu sei, é complicado, às vezes tem família, tem criança, é bem complicado, muita coisa. Mas a gente tem que ver o que é melhor, né? A gente não pode ficar reclamando, pedindo só ajuda, eu não tenho o que comer, tô passando fome, uma coisa e outra, mas não sai do lugar, né, gente? Vamos tentar, né, evoluir. Eu acho que todo mundo tem condição de evoluir, todo mundo tem condição. Eu não sou a pessoa que fala, eu não sou fluente em japonês, mas eu me viro muito bem. Eu me viro muito bem e sempre consegui me virar muito bem nas minhas coisas, justamente por isso. Eu sempre fui à luta, né? Então, meu conselho para você é esse, né? Trabalho tem, emprego tem. Você que está no Japão, se especializa. Você que está querendo vir para o Japão, já vem, né? Com conhecimento, procura já estudando japonês, procura entender a cultura japonesa, procura entender a geografia japonesa, que tem gente que ainda vem trabalhar no Japão, dependendo da região, achando que vai entrar numa metrópole como Tóquio, e de repente vai lá para o fundo do mundo de Shimane, sabe? São mundos totalmente diferentes, gente. Você às vezes vai trabalhar lá no meio do mato, lá no meio dos arrozais, sabe? Numa casa ali bem no meio do arrozal, bem no meio do mato, né? E não tem a movimentação que tem Tóquio, não tem todas aquelas luzes, aquele trânsito, aquela coisa, aqueles trens toda hora. Tem muitos lugares que não é assim, não, é bem interior, né? Eu já trabalhei em cidades, né? Nesse caso mesmo que eu estava contando, a cidadezinha na época que eu estava só tinha fábrica, não tinha mais nada ali, sabe? Morava no alojamento, chegava no fim de semana, não tinha uma lojinha aberta lá perto. Eu tinha que ir para outra cidade para fazer compra, porque só folgava no domingo. Então, tenta saber essas coisas, é muito importante. Tenta se informar. Aí você fala, vou querer mudar para Tóquio. A vida em Tóquio também não é fácil, não. Você tem que ter um entrosamento com a cultura japonesa, com os japoneses, sabe? Você tem que saber se virar bem. E o custo de vida é alto em Tóquio. Cidades grandes, o custo de vida é bem mais alto. Então, não se iluda, não. Às vezes você consegue morar num apartamento enorme por 30 mil em lugares mais afastados. E chegando em Tóquio, você vai morar numa kitnet pagando 200 mil, 300 mil por mês, dependendo da região onde você vai morar, né? Então, você vê o disparate, né? É bem diferente. Então, tenha consciência disso. Emprego A. Eu vou fazer esse vídeo bem curtinho, né? E a minha intenção é fazer vídeos desse tipo agora, gente. No meio, é claro, vou continuar fazendo os vídeos como eu fazia antigamente, com apresentações, com música, essas coisas. Mas esses videozinhos também para dar um toquezinho aí no pessoal, né? E quem quiser, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? É só comentar aí embaixo, né? Alguma coisa que vocês queiram que eu responda aí, o pessoal que tá no Brasil, ou mesmo o pessoal aí que tá espalhado pelo Japão, morando em outras regiões, né? Vou fazer 28 anos de Japão, quer dizer, eu tenho uma vivência já longa no Japão. Então, que eu puder informar para vocês, né? Tudo com um bom diálogo, com certeza eu tô aqui para informar, ok? Até a próxima, então, tá? Beijos!